Olá, 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 olá. Vamos entrando para iniciar essa palestra. Agradeço a todos aqui que estão presentes e que espero que acompanhem a nossa palestra até o finalzinho, porque a mensagem que eu quero transmitir a vocês é algo muito bonito, muito importante para as nossas vidas, e inclusive de seus filhos, seus netos. Prestem atenção em tudo que a gente vai tentar ou transmitir para você da melhor forma e com o maior carinho possível. Chegamos ao mês de setembro, o mês mais importante sobre a saúde emocional dos nossos pacientes. O Setembro Amarelo, que todo mundo fala, ele é o mês da prevenção do suicídio. E o nosso lema dentro deste tema é: a vida é a melhor escolha. Não há outra escolha para sermos felizes senão a vida. Prestem atenção nisso. E o nosso objetivo, como terapeuta do MPC, é que podemos mostrar a vocês que temos a capacidade de contribuir para a saúde, e não apenas de uma pessoa, mas com inúmeras pessoas que precisam da nossa ajuda, que precisam da minha ajuda, fortalecendo assim a prevenção do suicídio. Como podemos nos ajudar? Você paciente que, ao dividir com o terapeuta suas necessidades, obstáculos, suas doenças, seus sintomas, está se autocurando dentro do nosso método. Mais à frente vocês vão entender como. A partir do momento que você se sente curado, você está com saúde, não traz mais junto com você os problemas que enfrentava ao seu amigo, a uma pessoa que você conhece, que sofra de algo. O nosso lema, a nossa capacidade, a nossa aptidão, que é levar a saúde para o paciente. Indique-me. E, com isso, formamos uma corrente mundial de saúde. A história que te adoece é a mesma história que te cura. Ou seja, naquela história que provocou todos os problemas, os traumas, os bloqueios, os estresses enfrentados, serão o alvo do nosso trabalho para que, descoberto, né, a história, revertamos e que ela mesma vai trazer a cura para você, para todos nós. Eu sou Sérgio Alves, terapeuta holístico. Estou aqui para ajudar vocês, o paciente, a partir do primeiro atendimento, a encontrar a cura que você precisa através de uma investigação séria da sua história e uma ressignificação dos fatos encontrados nessa investigação, os traumas, as dores, os sofrimentos que te fazem adoecer. A partir daí, é o nosso princípio da caminhada para obter
a sua autocura. E através do MPC, tratamos tanto problemas físicos como emocionais, bloqueios que te impedem de ter uma vida feliz e saudável, bloqueios que te impedem ganhar dinheiro, bloqueios que te impedem ter o amor que você sonhou. Isso tudo ali na sua história emocional, tenho certeza. Antes de começarmos o nosso tema principal, vamos falar de conhecimento. Está aqui na tela um QR Code e eu gostaria que vocês escaneassem esse QR Code. Ele vai encaminhar você ao meu perfil no Instagram e nesse perfil você me segue, conheça-me um pouco mais, veja tudo o que a gente tem feito, veja tudo o que a gente pode fazer. E aí o início de uma grande e longa amizade. Suicídio não se remedia, se previne. Porque suicídio é o fim da linha. Então, quando você agride e ataca a sua própria vida, você ali descreve um ponto final, sem caminhos de opções para remediar. E a partir dali inicia-se uma outra jornada que ainda desconhecemos, ainda é um segredo para nós. Então, suicídio não se remedia, ele se previne. E vamos entender agora como vamos prevenir. O movimento Setembro Amarelo, de onde surgiu? Em setembro de 1994, um jovem norte-americano de 17 anos, jovem, bem jovem, atentou contra a própria vida. E ele tinha um carro amarelo. E no seu velório, seus pais distribuíram aos amigos e aos participantes do velório cartões amarrados com uma fitinha amarela, com frases para pessoas que pudessem estar com problemas emocionais e que poderiam levar a esse final triste. Essa ação desencadeou um movimento de prevenção ao suicídio. E a fita amarelinha se tornou o símbolo oficial mais conhecido da campanha, mundialmente. E aí no Brasil, como surgiu? O termo Setembro Amarelo chegou no Brasil em 2014, através de órgãos que criaram campanhas referente à saúde no Brasil, referente à proteção do suicídio. E esse mês foi escolhido não à toa, por quê? Dia 10 de setembro já era considerado Dia Mundial de Prevenção do Suicídio no mundo inteiro. Aí surgiu e iniciou no Brasil. É possível evitar o suicídio. Tenham isso em mente, e isso é importante que você acredite quando vai buscar o seu tratamento, o seu atendimento. A maior parte dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados se houvesse um tratamento terapêutico ou psiquiátrico qualificado. Esse dia fatídico, o suicídio. Vamos ver agora, então, como evitar. E a nossa explanação nesse sentido
é na adoção do método Procure Cicatrizes. O primeiro ponto para falarmos de como evitar é, ao procurar uma terapia como a nossa, o MPC, a importância da confiança e da fé no tratamento é que vai auxiliar demasiadamente nos resultados que o paciente vai obter. No MPC, não cuidamos de doenças, cuidamos de pacientes. E não existem doenças incuráveis, mas sim pacientes incuráveis. Então, você se modificando o seu ambiente, você está em meio caminho à frente para obter esse resultado. Vamos chamar de um tema aonde Dalila Machado expõe sempre aos seus mentorados e alunos. O território que adoece é o mesmo que pode curar. Território, Sérgio? O território que adoece é o mesmo que pode curar. Muito bem, mas e o que é território? Território é tudo que envolve a nossa vida. Ideias, aspirações, ilusões e pensamentos é um território abstrato, muito poderoso, muito forte. E esse território, é nele que está contido as suas aspirações, suas ilusões. E quando isso é ferido, provoca um trauma. E nesse trauma está a origem de alguém que invade esse território seu de ideias, por exemplo, quebrando o que você podia criar dali para frente com ideias. Então, tem uma ideia de criar uma forma de exposição de algo. Vem alguém e você conta e vem alguém e diz, não, isso não vai funcionar. Isso daí vai dar problema tal. Isso vai dar problema Y. Invadiu seu território, criou um obstáculo para você, gerou um estresse em relação a isso, e aí você tem um trauma. Esse trauma vai crescer ou ficar armazenado e trazer problemas de doenças para você. Com bens materiais, a mesma coisa. Bens materiais, você tem uma casa que você construiu para os seus pais, você é um dos herdeiros, e aí começa uma briga entre herdeiros, o que é muito natural. E um quer tomar posse do outro, ao invés de ser algo assim entre irmãos, amistosos, não. Aí começa um querer tirar porque tem mais direito, tem menos direito, e isso é uma invasão territorial, onde você se sente prejudicado, perdido, abusado. E isto provoca o quê? Trauma. No trabalho, você tem um chefe que não te ouve, que não aceita suas ideias, tem um chefe que só determina o que deve ser feito como ele quer, como ele impõe. Isso cria em você uma invasão na sua área de trabalho, porque você conhece o que faz, e às vezes o seu chefe não conhece profundamente como você e não dá o braço a torcer. Você cria aí um estresse, um conflito, e pode gerar no amanhã doenças, sintomas. No trabalho também, outra coisa que pode ocorrer, e a gente nos atendimentos tem conhecido e enfrentado, é o seguinte: você presencia
no seu trabalho ações do seu chefe, com o seu colega de trabalho, que você enxerga como coisas imperfeitas e que não devem ser aceitas, imorais ou coisas desse tipo, e você fica impedido internamente em você de expor isso. Então você não consegue interferir e corrigir o que está ocorrendo. Você não consegue nem explanar para o mundo aquilo que está ocorrendo. Isso gera um conflito arquivado na sua memória que vai provocar problemas no futuro. Família, perdas em família. Quando perdemos um ente muito querido, seja namorada, noiva, esposa, namorado, noivo, ou marido, papai, mamãe, irmãos, primos, tias, tios, geralmente pessoas que você ama muito, que você tem uma consideração muito forte, avós, avó, avô. E quando ocorrem essas perdas, muitas vezes não conseguimos, devido a problemas anteriores de vida, não conseguimos ou perdoar ou ser perdoado, e aquilo fica na memória, vai gerar problemas de conflito, traumas, e vai provocar doenças posteriormente. Então, esses são os territórios que podem ser afetados, onde vão invadir a sua capacidade, invadir a sua propriedade, invadir o seu intelecto. Isso gera doenças, conflitos, traumas, que podem levar até o suicídio. Vamos tocar em 8 principais causas que tudo isso que eu expus até agora podem provocar o desfecho final, que é o suicídio. Vamos começar pela depressão. A depressão, ela leva a sentimentos de culpa, perda de valor, tristezas intensas, a sensação de que o problema não tem solução. Pode resultar em pensamentos suicidas, como se esta fosse a única forma de acabar com o sofrimento. A depressão também tem os seus focos que, uma vez descobertos, revertidos, desaparecerão, se autocurarão. Problemas amorosos e familiares, como estamos citando nos territórios, podem provocar o quê? Angústia intensa. Algumas pessoas e reações impulsivas que podem levar ao suicídio. Problemas amorosos no sentido de perda por morte, perda por separação, presenciamento de agressões físicas entre pessoas que você ama e você não se consegue interpor, intervir na proteção de um daqueles seus familiares que estão se guerreando, se gladiando, vai levar amanhã ao suicídio se não for tratado. Uso de drogas e alcoolismo são casos onde a necessidade do ser humano tem de anestesiar a dor intensa que ele está sentindo. Tem um exemplo em minha família. Meu avô, pai de 5 filhos, minha avó teve a quinta bebê, muito jovem. E alguns dias após, por complicações do parto, complicações emocionais de choque, faleceu, com 25 anos de idade. E o meu avô, que não tive a felicidade de conhecê-lo, mas conheço a história dele através
do meu pai, e ele se entregou ao alcoolismo. Por quê? Se viu obrigado, se viu incapaz de criar a sua família. Então, a bebê, ele não conseguia conseguir dar amor àquela criança, ele dava, mas ele não conseguia atendê-la às suas necessidades. Doou a uma família amiga que manteve o contato permanente posterior toda a vida. Aos filhos um pouquinho mais velhos, distribuiu aos seus padrinhos e madrinhas para que dessem continuidade na criação deles. E isso fez com que ele fosse se entregando ao alcoolismo e perdendo sua vida gradativamente. Não se suicidou, mas foi deteriorando com o tempo até a sua partida. Então, isto também é algo que razões que fizeram ao ser humano se entregar a drogas e alcoolismo têm fundos emocionais graves, fortes e que podem ser contornados, resolvidos, curados. Bullying. Bullying é algo mais moderno que na minha infância isso não existia. Por quê? Talvez pelas estruturas familiares de amor, pais e filhos, de respeito, pais e filhos, de hierarquia, pais e filhos. Bullying grandes e intensos são ataques à integridade moral, que provocam um intenso sofrimento. Então, quando ataca a nossa moral e nos transforma em pó, ou seja, o mundo não me reconhece, o mundo não me respeita, porque tenho tal coisa, ou sou de tal forma, ou sou diferente, e muitas vezes não encontra aconchego, acolhimento na família, para que isso não seja fatal, para que isso não seja importante. Provoca intenso sofrimento que pode levar à perda da vida. Diagnósticos de doenças, ou seja, sou saudável até essa idade, e de repente num diagnóstico de uma investigação por doenças que estou sofrendo, descubro que tenho uma doença incurável, um câncer. Ao saber disso, tudo desaba em minha vida. Ou seja, não tenho mais futuro. E essa realidade não se encaixa na minha vida ou na nossa vida. Diante disso, é um passo para você desistir de algo na sua vida e desistir da sua própria vida, pensando que com isso resolveu o problema, quando na verdade a solução do problema é ter fé para atacar a doença, que você pode revertê-la. Tenha certeza. Esquizofrenia, isso pode vir de epigenética, isso pode vir de problemas passados ou da própria estrutura genética do paciente, que tudo é genética e tudo não é genética. É algo um pouco mais complexo. Mas a esquizofrenia causa sintomas como alucinações, delírios, confusão mental e, quando não tratado adequadamente, pode levar a pessoa ao suicídio nos casos mais graves. Minha vovó, da minha mãe, foi internada e abandonada num hospício. E tudo me leva a crer que era em função dos delírios, confusão mental, ou seja, esquizofrenia. E isso
há muitos anos atrás, né, podemos falar há 100 anos atrás, não dava ao paciente a possibilidade de cuidar de forma adequada os problemas emocionais, que levavam ou ao abandono, e o abandono só ia trazer para o ser humano a perda de tudo, a perda do valor da vida, levando-o até o suicídio. Minha avó não se suicidou, pelo menos não tenho conhecimento disso, mas sofreu. Síndrome de burnout, isso é da moda mais atual, né? Então, é uma síndrome de excesso de estresse que vem de fadiga, esgotamento mental, causado pelo excesso de trabalho. Hoje precisamos trabalhar muito mais intensamente, muito mais veloz, muito mais rápido, soluções imediatas do que no passado. E isso provoca sintomas como sensação de fracasso, desgaste emocional, podendo levar ao suicídio em casos mais graves. Então, síndrome de burnout também tem o fundo emocional e pode ser tratado pelo MPC para que a visão dessa necessidade do trabalho, a visão de não fracasso, mas de poder, pode ajudar e resolver a questão da síndrome no atendimento e a partir do primeiro. Outros fatores traumáticos, muitos outros fatores traumáticos que podem levar à dor, o sentimento de culpa, uma tristeza profunda, um luto não bem sentido. Nós temos fatores emocionais que precisam ser vividos diante de uma verdade, diante de uma realidade. E sempre procurando enxergar esses fatores de tristeza, de sentimento de culpa, com visões do lado positivo para a vida e não negativo, que aí pode levar você realmente à perda do gosto pela vida, levando ao suicídio. Por isso, trate antes que seja tarde demais. Busque sentir o que você está enfrentando. Não deixe que isso cresça. É muito pequenininho. Porém, se você deixar, ele vai crescendo até absorver você. E como que eu vou fazer isso? Através da terapia do MPC, método Procure Cicatrizes, é possível modificarmos as experiências vividas. Como disse logo anteriormente, podemos criar novos downloads mentais, substituindo experiências vividas, traumáticas, de difícil absorção, em novas informações e oportunidades de crescimento. Isso vai permitir que você descubra como é possível a raiz emocional ser tratada. E ser tratada no primeiro atendimento. O paciente, juntamente ao terapeuta, consegue, através de questões formuladas pelo terapeuta, relembrar, levantar, descobrir memórias existentes no seu passado que provocaram conflitos e traumas. E uma vez sendo dirigido pelo terapeuta, esse vai orientá-lo no sentido de chegar até a raiz do problema. E aí pergunta ao paciente: como eu trato a depressão e outras causas
do suicídio que nós tratamos hoje. Isso no primeiro atendimento. Vejam bem, dentro da nossa estrutura humana, nós temos a mente, que é responsável por receber informações e distribuir informações por todo o organismo. Diante de fatos ocorridos, de emoções vividas, confrontos enfrentados, traumas, sustos, culpas criadas, várias formas de emoções que se armazenam junto ao nosso organismo, armazenando-se nas memórias celulares para que essas memórias alertem o paciente. Quando algo está errado emocionalmente, qual é a ação da doença? É dizer ou pesquise ou procure o que está acontecendo contigo, porque algo está errado. E a doença, a dor que você sente, ela tem essa função. E uma vez tratado, uma vez descoberto a raiz da questão, da emoção que está armazenada no consciente da memória, não no nosso consciente, ou no inconsciente, na realidade, você traz essa mensagem para o consciente, onde no consciente vamos formular uma nova visão daquela originalmente vivida e que promoveu o problema das dores, das doenças. Seria como acender uma luz na escuridão e tornar consciente o efeito que está provocando no seu organismo e modificá-lo, transformá-lo em algo positivo. Por quê? Embora a gente não consiga voltar atrás e fazer um novo começo, logicamente, o passado já passou, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isso é uma frase marcante de James Sherman, não é de minha autoria. E isso é algo muito importante. Ou seja, é você reconhecer fatos vividos que não existem mais, que não operam mais em você e modificá-los no seu entendimento, na sua vivência. Portanto, que tal começar a construir uma nova história hoje? Aqui estou, à sua disposição. Quem não escaneou o QR Code, por favor, faça-o agora. Escaneie, siga-me no Instagram, veja o meu perfil e procure, se você necessitar. Ou então indique para quem você acha que precisa e que pode ser ajudado por você também, através do Sérgio Alves, terapeuta. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até o final esta palestra muito singela, mas muito profunda. Muito obrigado e que Setembro Amarelo seja marcante, não por experiências vividas, mas por reversão